da gente começar, eu quero ressaltar principalmente pelo trabalho coletivo que está sendo feito, né? Dentro da maioria das vezes eu venho aqui representar toda a minha equipe, representar os atletas principalmente para responder vocês, para trazer algo do que aconteceu dentro do jogo. Hoje eu fiz questão de trazer um companheiro, um cara que tem me ajudado muito e um cara que tem muita inteligência de jogo. A maioria das vezes as alterações é partida pela ideia, também coletivamente falando. E nós aí, com a nossa humildade, com simplicidade, estamos construindo aquilo que nós almejamos. Desde o princípio nós falamos que esse ano de 2025 o CSA tem planejamentos ambiciosos. Nós não conquistamos nada ainda, nós não alcançamos aquilo como objetivo final ainda, mas eu quero ressaltar o trabalho de todos. E aí, quando eu falo todos, eu chego no clube, nós já falamos do nosso segurança, nós falamos dos nossos motoristas, nós falamos da nossa rouparia, da nossa cozinha, da nossa comunicação, dos atletas, nós falamos da nossa diretoria. Hoje o CSA está vivendo um bom momento porque nós entendemos que a gente só conseguiria atingir aquilo que nós pensamos e planejamos se nós fôssemos humildes de entender que todos são importantes desse processo. Hoje a gente termina um jogo com jogadores que decidiram o jogo para nós. Talvez todo mundo poderia nos questionar por que não começar com o Bahia, né? Com o Igor Bahia, que está vivendo também um bom momento. Mas a gente tem um centroavante, né, Zé? Que nos dá muita segurança naquilo que nós estamos fazendo, que foi um dos principais jogadores na Série C, que precisa de sequência, que teve interrompida a sua preparação. E a gente sabe que o que vai nos fazer alcançar aquilo que nós almejamos dentro do estadual é coletivamente. E eles têm entendido muito bem isso, a nossa equipe tem entendido muito bem isso. E hoje, num jogo muito difícil, que a gente sabia que isso ia acontecer, estreia do Alisson, né, no comando técnico do adversário. O adversário tentando dificultar todo tipo de ação, jogadores experientes, que sabem também dar uma segurada no jogo. Mas nós sabíamos que se a gente trouxesse a nossa qualidade dentro do jogo, daquilo que nós combinamos em ser, daquilo que nós somos realmente, a gente poderia ter um caminho um pouco mais, não mais fácil, mas um pouco mais claro para a gente conseguir a vitória. Foi dessa forma que nós conquistamos no segundo tempo. A vitória não somente coloca o time na liderança, mas daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes, inclusive, mas vence o jogo, mas é muito bom por conta do jogo de terça-feira, anima mais o time, e numa semana de clássico isso faz a diferença também, Igor? Também porque entra dentro do nosso planejamento, nós almejamos isso, né? Primeiro de conseguir a vaga, conseguir a vaga da Copa do Nordeste. A gente sabia que poderia ocorrer um jogo que antecedesse o clássico. E o clássico ele mexe com a cidade. Nós estamos preparados, principalmente, vamos nos preparar esse dia que antecede esse jogo da Copa do Nordeste, para depois pensar num clássico que mexe com o nosso torcedor, mexe com o clube. A gente sabe do que já aconteceu nos anos anteriores. A gente está muito convicto do que nós podemos conquistar esse ano, do que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E nós vamos na nossa batida, com humildade, respeitando todos os adversários, mas não abrindo mão daquilo que nós queremos ser dentro do campo. Na avaliação de algumas pessoas da imprensa, Igor, esse foi o primeiro tempo que o CSA teve um pouco mais de dificuldade. A equipe do Muricy se armou bem, conseguiu impedir algumas chances da equipe azulina. Qual foi essa dificuldade que o Muricy imprimiu contra o CSA? Por que o CSA nesse primeiro tempo não conseguiu abrir o placar como nas outras partidas? Boa noite a todos. Como o Igor frisou no início, importante, nós temos um grupo coeso, um trabalho coletivo, né? Vocês podem observar na beira do campo que toda bola parada, tanto ela ofensiva como defensiva, o Igor tem direcionado para mim desde quando eu cheguei. Isso está sendo muito importante. Frisar para vocês também que hoje fizemos o 12º jogo, desde a partida do Náutico, nós tomamos bola parada aqui, 100 gols de bola parada. São 12 jogos muito seguros nessas bolas paradas e também na pré-temporada nossa até o jogo de hoje sem tomar gols. Isso é muito importante, porque os atletas estão ganhando confiança. Sobre a questão da pergunta do primeiro tempo, nós sabemos que todos os estaduais eles são muito difíceis, independente se é o CSA ou não. Só que a camisa que os atletas e nós, comissão, todo o grupo CSA, o clube CSA veste, ela é muito pesada. Então a obrigação maior vai ser sempre nossa.
Então isso acaba afetando um pouco também, mas a gente nunca deixou de jogar e colocar o modelo de jogo que o Igor tem implantado, que está sendo fundamental isso colocar em prática, mas sabemos que essas dificuldades elas vão acontecer na competição. Hoje vocês podem observar o futebol mundial, não é o brasileiro não, o mundial, hoje está muito nivelado. Né? Hoje você ganha jogos no detalhe, e no detalhe a gente tem conseguido fazer os nossos gols, né? Como frisamos sobre o Thiago Marques, ele agora pontuou no vestiário, ganhou o prêmio de melhor atleta em campo, mas ele mesmo falou, não sou eu, somos nós, porque aqui é um grupo, é um coletivo, então quando ganha, não ganha um atleta, ganha todo o conjunto. Isso está sendo muito importante, mas parabenizar o Alisson, que chegou ontem, não teve nem tempo para trabalhar, conhecemos bem o Alisson Dantas, mas hoje a equipe dele acompanhou os 2 jogos, tanto o Penedense como contra o Cururipe. É uma equipe que tem atletas que têm qualidade, como eu frisei anteriormente, não tem clube, não tem time mais bobo. E eles conseguiram fazer um primeiro tempo encaixado, um primeiro tempo muito bom, mas na segunda parte a nossa rotatividade melhorou, né, com as mudanças que o Igor fez no intervalo, os atletas que entraram muito bem. O Igor até frisou ali no vestiário, isso é fundamental, né? Por isso mesmo que você tem grupo, né? Nós não temos um time, nós temos um grupo. Quando nós precisamos dos atletas, tanto que iniciam, os que ficam como suplente, entram e nos ajudam, e hoje eles foram fundamentais para essa grande vitória. Professores, boa noite para vocês dois. Parabenizar primeiro pela vitória, né? 2 perguntas numa só. Como o senhor já muito bem antecipou para a gente, o time não tomou gol até agora, foram 4 jogos, 7 gols feitos, nenhum gol tomado. Todos os jogos do estádio Rei Pelé. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa sinergia, né, entre o time, o estádio, a torcida. Afinal de contas, são sempre jogos em que o torcedor esteve presente, né? E a gente sabe que agora são 2 decisões, né? Uma contra o CRB, é um clássico no final de semana, e no meio de semana contra a equipe do Confiança. E os 2 jogos também em casa, também nesse tapete maravilhoso aqui do estádio Rei Pelé. Faz diferença jogar aqui diante do torcedor? Claro, é início de temporada, todo mundo ainda está se conhecendo, é normal que algumas coisas aconteçam, mas no decorrer do campeonato elas sejam consertadas. Mas faz diferença jogar aqui, professores? Muita diferença. Se tem uma coisa que nós nos preocupamos muito, principalmente quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma preocupação muito grande em recuperar a confiança com o torcedor. O que vinha acontecendo é que quando se jogava em casa, o torcedor já ficava um pouco aflito, que não tinha confiança no que poderia acontecer dentro do jogo. E era um dos nossos planejamentos recuperar essa confiança, fazer o CSA ser respeitado dentro do Rei Pelé. Fazer o CSA ser temido como foi nos anos anteriores. Todo mundo, quando vinha jogar contra o CSA dentro do Rei Pelé, já sabia que tinha dificuldades, principalmente de duelar contra o clube do CSA. E nós, graças a Deus, a gente trabalha em cima de metas. Nós traçamos as metas e vamos alcançando e vamos potencializando para os atletas acreditar naquilo que nós podemos construir junto. E assim tem sido feito. O Zé foi feliz na colocação dele, lembrança do Thiago na fala dentro do vestiário. E os atletas são muito responsáveis por isso, porque eles estão entendido que nós só podemos alcançar o nosso êxito maior se todos se sentirem importantes dentro desse processo, sem vaidade, sem querer atropelar os processos para a gente conseguir dar mais um passo. Nós não conquistamos nada ainda, mas uma coisa me chama a atenção, que nós conquistamos essa sinergia com o nosso torcedor. O nosso torcedor está caminhando junto conosco. E isso a cada jogo ele vem demonstrando dessa forma. E aí a gente acredita que conseguir manter número de jogos com sequência sem tomar gol é muito difícil. Nós sabemos que em algum momento isso vai ser quebrado. Só que nós temos a forma de trabalhar que quanto mais a gente consegue dar um passo, mais a gente estica a corda, principalmente no nível de exigência daquilo que nós queremos. E eles têm respondido muito bem, então a gente conota todo o mérito, principalmente para esses atletas, porque ele entende hoje o que o CSA precisa disso. Ô, Igor, você falou sobre a questão do time já ter jogado um número de partidas elevado, inclusive já tem mais jogos oficiais do que Confiança e que CRB, que são os próximos adversários. Como é que você vê a questão do elenco para o restante desse semestre? Agora vai começar a maratona de jogos, tem jogo já no meio de semana, jogo no final de semana, vai dar uma apertada com a Copa do Nordeste. O elenco que você tem na mão, dá para corresponder, dá para brigar nas 2 competições, ou você ainda necessita de peças? Na verdade, nós necessitamos, né? O nosso elenco é curto. Hoje nós tivemos um problema com o Betão que já nos preocupa para a sequência, porque nós temos um atleta nosso que está se recuperando ainda, vai começar a fase de frente. Nós só temos hoje uma possibilidade, se acontecer algum problema, do Matheus ir para campo. Já não temos uma peça de reposição aí.
Nós temos outras lacunas também que nos preocupam. Hoje nós temos com o Enzo dentro do campo, o Roberto ainda está começando a fazer a fase de transição. Ou seja, se acontecer algum problema, nós vamos ter que criar alguma solução ali diferente do que costuma acontecer. Nós estamos muito preocupados. Por quê? Porque a nossa condição financeira ela ainda é delicada. Nós estamos preocupados agora porque para trazer alguém, você tem que tirar de algum lugar. E para tirar de algum lugar, você tem que fazer um investimento maior. E apresentar o projeto dentro do ano, daquilo que você quer que aconteça e principalmente o atleta receber isso como informação e também aceitar vir para cá. Então, é uma construção não tão simples. E nós estamos tentando atravessar esse processo. A gente já sabia dentro do nosso planejamento que a gente correria esse risco em janeiro, pela nossa condição financeira. O CSA ainda está caminhando para entrar nos trilhos ainda. Nós não conseguimos ainda realmente deslanchar financeiramente. Nós não temos. Essa é a nossa realidade. O que nós temos que fazer como equipe de trabalho, que nós compramos a ideia do clube, de entregar aquilo que é performance, resultado, para que as coisas também facilitem para a direção, para que eles consigam desenvolver o trabalho deles com um pouco mais de calmaria, que o torcedor cumpra a ideia, que venha mais no estádio, que faça mais o sócio-torcedor, que a gente consiga trazer patrocínio para dentro do clube. Como que nós vamos conseguir isso? Tentando se apresentar bem, tentando conciliar resultado. E graças a Deus esse começo está sendo muito favorável. Mas nós sabemos que também daqui a pouco as coisas podem fugir do nosso controle em termos de resultado. E aí nós precisamos agora ser o mais assertivo e ser estratégico para a gente conseguir enxertar, principalmente atleta que vem nos potencializar. Perfeito, professor. Pegando o gancho na pergunta do amigo aqui, Matheus Guimarães, né, sobre a priorização de competições, se isso vai acontecer ou não, porque, por exemplo, Copa do Nordeste paga melhor em termos de cota de participação do que o Campeonato Alagoano, mas é uma competição também muito mais difícil. Né? Diferente do Alagoano, que é tiro curto, e chegar às fases finais também geram algum valor financeiro. Né? Vai haver essa priorização de fato? Vocês vão jogar a competição cada uma da sua vez, dando prioridade aos jogos pela sequência que eles vão acontecer, ou de fato já tem esse planejamento de chegar o mais longe que der na Copa do Nordeste, alcançar o título estadual? Como é que está esse planejamento, levando em consideração tudo isso que o senhor falou, inclusive do material humano que o senhor tem? Respondendo a tua pergunta, nós temos conversado bastante, somos movidos em resultados. Espero que essa derrota aí ela aconteça lá no final do ano, no último jogo já tudo resolvido na Série C com o nosso acesso à Série B, que é um objetivo que nós da comissão, juntamente com o clube, tem também. Mas a gente não vai priorizar. O Igor sempre prega isso aqui para nós. Cada jogo é um jogo e nós não podemos deixar para depois. Temos que fazer acontecer hoje, né? Como pegamos uma equipe difícil hoje ganhamos, a próxima é confiança. A próxima equipe é o Confiança e a gente vai com toda a força máxima para entrar na Copa do Nordeste. Uma coisa que o Igor sempre frisou para nós aqui, para os atletas. Nós estamos na pré-Copa e se entrarmos na chave de grupo, aí nós vamos daquele jeito. É com toda a força. Que venha o Confiança, que venha o Bahia, respeitar e muito, mas não se abdicar de fazer o que o Igor tem passado para eles. Jogar e mostrar que eles têm potencial e qualidade para fazer. Então, pelo que o Igor tem passado para nós, a gente não vai ficar escolhendo. E nós queremos ser campeão estadual. Com toda a simplicidade, com os pés no chão, respeitando todos os adversários como temos respeitados, né? Jogado o nosso futebol, procurando sempre ganhar, porque o vestiário vencedor ele é muito bom e que ele continue com essas vitórias dentro do nosso vestiário, mas nós vamos entrar em todas as competições fortes, buscando sempre ganhar, sempre vencer, sempre dar o melhor para o CSA. Zé, aproveitando a volta... Só para completar, e aí o que nós precisamos entender além disso, né? Porque dentro do que o Zé falou, dentro do nosso planejamento, ela fazia parte. A Copa do Nordeste, ela fazia parte. O porquê que a Copa do Nordeste, ela fazia parte? A gente sabe que a gente está carregando uma responsabilidade muito grande em termos de estadual. Por quê? Porque o nosso torcedor já não quer mais a desculpa de abrir mão do estadual. O nosso torcedor, ele quer que o nosso clube dispute de forma de igualdade para ganhar. É isso que ele almeja. E a Copa do Nordeste, ela nos potencializa algo diferente. Primeiro, que é a parte financeira, nós necessitamos. Segundo, você tem também confrontar contra os adversários que tem hoje uma camisa pesada também, como a nossa, e fazer grandes jogos, para que as coisas também aconteçam em termos de, financeiramente, em termos de todo o glamour que acontece dentro dessa competição, para que a gente também desenvolva a nossa marca. Nós, como equipe, nós não nos preocupamos só com o campo, nós nos preocupamos com o todo. E o todo, a parte financeira, nós nos preocupamos muito.
a condição de ofertar uma condição melhor para os nossos funcionários, ter a condição do pagamento em dia, nos preocupa muito. A nossa condição também de trazer atletas com muita qualidade também nos preocupa. Por quê? Porque nós necessitamos de quê? Resultado, como o Zé falou. E nós só vamos conseguir desenvolver isso atingindo os objetivos que eu falei. E dentro desses objetivos, a Copa do Nordeste faz parte. O Clássico faz parte. O Campeonato Estadual faz parte. Hoje nós estamos numa situação delicada em termos de volume de atleta. E hoje a Copa do Nordeste, ela nos potencializa financeiramente. Que daqui a pouco tem a Copa do Brasil, que faz parte também do nosso planejamento. Tá sendo... Tá querendo muita coisa, está sendo muito ambicioso. É o CSA. É o CSA. O CSA, ele busca isso, ele te cobra isso. O torcedor, ele te cobra isso. Então, nós vamos conquistar tudo? Talvez não. Mas nós vamos sinalizar para todos a competição que nós vamos tentar representar muito bem a camisa que nós vestimos. É o nosso desejo. Zé, uma pergunta, você como especialista de bolas paradas no Centro Esportivo Alagoano, um jogador que é muito importante nessa função é o Igor Bahia. Ele teve um susto na semana passada, um acidente, mas voltou hoje e mais uma vez se mostrou importante também na parte defensiva, Zé. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa volta do Igor Bahia. Fundamental, Oscar. Como nós pregamos aqui, né? Todos os atletas são importantes, não somente o Igor. Mas ganhamos um atleta fundamental, tanto na bola parada ofensiva como defensiva. É um atleta que agride muito a bola, tem um bom jump, né, até pela estatura dele. Vocês estão acompanhando todos os jogos que nós temos feito, ele tem feito essa bola parada defensiva com êxito, com muita qualidade. E aí, não somente ele, né? Eu passo para o Thiago, eu passo para o Wellington, que faz bem aquela função ali, que é um outro atleta que nós temos dentro do grupo hoje. Então, todos eles são fundamentais. Então, a volta dele, para todos nós, no contexto geral, ela foi muito importante, né? O Igor falou ali agora na nossa oração. O Bahia nos ajudou contra o Maracanã para estar na fase de grupo da Copa do Nordeste. Hoje o Thiago Marques nos deu 2 gols aí para nós continuarmos na liderança. Então todos eles são importantes. Então a volta dele só nos fortalece mais. E é um atleta querido no grupo, né? Dia a dia dele, eu até brinco com ele, que ele gagueja um pouquinho, né? Ele fala tão rápido, eu fico imitando ele fica chateado comigo. Mas é um atleta muito, muito querido no dia a dia e profissionalmente falando, até a parte técnica dele também tem nos ajudado muito. Então o Igor Bahia, com essa volta dele aí, ficamos muito felizes e motivados também para fazermos o nosso melhor, mas ele tem sido fundamental em todos os quesitos. Minha última colocação, um abraço ao Zé Carlos também, né, que veio até aqui, a seu convite, até para mostrar esse sentimento de união que a gente entende, mas está todo mundo de olho no CSA, 9 pontos, time jogando entrosado, né, um time com o número de jogadores reduzido, mas as coisas estão dando certo, é uma forma de, passando também por dificuldades, né, esse final de semana foi um final de semana de saudar débito com os jogadores, dinheiro caindo na conta a partir de hoje, do mês de dezembro. Isso é para mostrar também aos adversários que o CSA está comprometido, principalmente para essa estreia da Copa do Nordeste e para o clássico do próximo final de semana, Igor. O nosso, ele é conectado com todos os departamentos, né? Nós acompanhamos o sofrimento da direção, nós participamos disso também, né, Zé? Nós compramos essa ideia, nós estamos aqui porque nós compramos essa ideia. E esse sofrimento, ele também passa a ser nosso. Por quê? Porque nós somos os responsáveis para trazer o resultado dentro do campo. O que vai trazer dinheiro, mais uma vez falando, para facilitar a ação da diretoria, para arcar com todas as despesas do clube, arcar com tudo que tem como débito, são os resultados. Por quê? Porque você traz torcedor, você vende a tua marca, você traz patrocínio, você traz sócio, e aí com certeza nós vamos nos fortalecendo no mercado. O CSA se perdeu um pouco nessa trajetória, talvez foi por essas questões, mas hoje ele está tentando recuperar e esse trabalho coletivo de todos os departamentos ele tem sido muito importante para nos ajudar nessa caminhada.